Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder os próximos resumos da novela. Anoitece. Lúcio pede que Esmeralda pense bem no passo que vai dar, pois a família Penha Real nunca aceitará. Esmeralda diz que o José Armando a ama, e isso já lhe basta. Esmeralda diz que José Armando falou que a família dele vai gostar dela com o tempo. Lúcio é cruel com Esmeralda. Esmeralda pergunta por que ele disse que sua cegueira não tinha remédio e por que ele enganou. Lúcio diz que seu único pecado foi gostar dela, pois quando se gosta, não podem fazer nenhum mal. Ele dá um beijo no rosto dela e se despede. José Armando diz a Branca que não se importa em passar horas acordado para poder agilizar sua especialização. Ele diz que quando voltar para a capital, se especializará com um doutor e progredirá nos seus estudos. Ele diz que fará o que for necessário para se casar com Esmeralda o quanto antes. Branca pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que Esmeralda vive desprotegida e a mulher que a criou está doente. José Armando diz que a mulher que criou Esmeralda se chama Dominga e cuidou de Esmeralda assim que os pais dela morreram. José Armando vai contar a história dos pais de Esmeralda para a mãe, mas Fátima, peste dos infernos, aparece para interrompê-lo. José Armando diz a Fátima que irá se casar com Esmeralda. Ofélio procura por Rodolfo. Fátima pergunta o motivo da pressa. José Armando diz que não vê necessidade de esperar mais. Fátima diz que mal conhecem a moça. José Armando diz que ele a conhece e quer aproveitar a disposição da família nesse momento. Ofélio diz a Rodolfo que tem medo de Dominga recuperar a voz e acusá-lo. Rodolfo diz que é melhor Ofélio sumir dali por um tempo, porque se Dominga se recuperar, pode metê-lo em problemas. Fátima diz a Crisanta que ela deve estar muito contente, pois sempre defendeu a caipira cega e agora o José Armando quer se casar com ela. Crisanta diz que José Armando não precisa pensar mais, pois conhece Esmeralda muito bem, e ele sabe o que quer. Fátima pede que ela calhe a boca. Esmeralda diz a Dominga que acha que se precipitou em aceitar o pedido de casamento de José Armando. Dominga aperta a mão de Esmeralda, dizendo que permite que ela se case com José Armando. Esmeralda diz que seu sonho, se ele se tornar realidade, se tornará a esposa do José Armando e pedirá para ela morar com eles. Dominga diz que não quer e quer continuar ali. Esmeralda diz que não irá abandoná-la e nem deixará ela sozinha. Dominga fica emocionada. Esmeralda diz que esse foi o dia mais importante da sua vida e vai dormir como um anjo e sonhará com o José Armando. Fátima diz a Crisanta que já souberam que ela se transformou na defensora da cega e não entende por que ela insiste tanto em querer essa perdida na família. Branca pede que elas não discutam e diz que Crisanta pensa que a felicidade do seu filho está junto a essa jovem. Branca diz que José Armando se casará assim que resolver o necessário. Fátima segue surtando. Ela diz que quer só ver a cara do Rodolfo quando ele souber desse absurdo. Fátima diz que precisam encontrar uma solução e não podem ficar de braços cruzados. Branca diz que José Armando já é um homem feito e direito e pode tomar as próprias decisões e não podem impor suas vontades. Fátima diz que ele cometerá um erro muito grande. Rodolfo entrega para Branca um e-mail que chegou. Ele diz que terá que ir para a embaladora de Tijuana e haverá uma reunião do conselho. Rodolfo diz que ficará fora por uns dias e amanhã cedo já viajará para a capital. Fátima diz que é uma pena ele ir com essa preocupação, mas precisa saber a decisão que José Armando tomou. Branca diz que José Armando quer se casar com Esmeralda. Rodolfo fica irritado e diz que se José Armando se atrever a isso, irá se arrepender. Rodolfo diz que já se cansou de José Armando. José Armando decide ir à capital amanhã para agilizar os documentos para se casar com Esmeralda. Rodolfo diz a Fátima que se o José Armando gosta da caipira, que vai embora dali. Rodolfo diz a Fátima que esse plano dela deu nisso. José Armando fala por telefone com a enfermeira e pede que ela avise o Álvaro que amanhã estará lá. Rodolfo diz a Fátima que terá que se ausentar nesse momento, quando fará mais falta ali.
Fátima diz que tomará conta de tudo ali. Rodolfo diz que por ter escutado ela, aconteceu tudo isso. Ela pede que ele não fale com José Armando agora e espere os ânimos se acalmarem, para depois ele pedir para o José Armando esperar um pouco. Rodolfo diz que se sente perdido nessa situação, pois seu filho está sendo teimoso e teme que ele se case escondido, e jamais permitirá isso. Rodolfo afirma que se o José Armando se casar com essa moça, no mesmo momento, estará morto para ele. No dia seguinte, Rodolfo decide ir para a capital sozinho dirigindo. Rodolfo deixa seus assuntos para Dionísio cuidar. Fátima dá bom dia para Branca. Branca diz que levantou para tomar café com o Rodolfo antes dele viajar. Fátima diz que falou com o Rodolfo ontem e ele disse que se o José Armando cometer a loucura de se casar, considerará o filho morto para ele. Fátima diz a Branca que tem uma última tentativa para separarem o José Armando da Esmeralda. José Armando cumprimenta Branca e Fátima. Branca diz que Rodolfo foi para a capital para resolver uns negócios do trabalho e voltará em poucos dias. José Armando diz que irá hoje para a capital buscar sua certidão de nascimento na casa de lá e o que for necessário para se casar com a Esmeralda. Ele afirma que também levará a Esmeralda à clínica da cidade para fazer uns exames pré-nupciais. José Armando diz que se pudesse casar com Esmeralda amanhã mesmo, é capaz de fazer isso. Fátima diz a Branca que isso é inadmissível. Branca diz que José Armando já está totalmente decidido. Fátima pede que Branca dê um jeito e convença o José Armando a esperar que o Rodolfo volte. Fátima diz que a infeliz da Esmeralda não pode conseguir o que quer. Dionísio diz a Adrian que sempre respeitou muito as coisas dele, mas no momento ele está colocando a carroça na frente dos bois, pois ontem o Rodolfo quase descobriu sobre a relação dele com Graziella. Dionísio afirma que é perigoso o patrão mandarem eles embora dali. Adrian pede perdão, mas diz que o que sente é mais forte que seu ser. Dionísio pede que ele seja forte e tome uma decisão. Adrian diz que esse sentimento está o torturando. Dionísio diz que ele sairá desse aperto. José Armando chega à casa de Esmeralda. Ele cumprimenta ela e Dominga e diz que fica feliz em ver Dominga recuperada. José Armando diz a Esmeralda que veio buscá-la para levá-la à clínica da cidade. José Armando diz a Dominga que levará a Esmeralda para fazer os exames pré-nupciais e que quer se casar com ela imediatamente. Ele diz que espera que Dominga autorize. Branca diz a Crisanta que está muito nervosa e avisa que Fátima está decidida a impedir que Esmeralda e José Armando se casem. Crisanta pergunta por que Branca não deixa os mocinhos em paz de uma vez. Branca diz que esse assunto não depende só dela e também se sente angustiada, pois quando Esmeralda se aproxima, sente uma grande ternura e quer vê-la junta de José Armando, mas não pode lutar contra o Rodolfo. Fátima pede que Jacinta vá buscar a Florzinha até ela e que diga que Branca quer que ela faça um serviço. José Armando e Esmeralda vão à cidade. Ela realiza os exames necessários. Em seguida, eles passeiam pelo vilarejo felizes da vida. Fátima pede que Graziella invente para o José Armando que precisa resolver uns assuntos, pois tem certeza que ele não impedirá que ela o acompanhe. Fátima diz que assim que ela estiver com José Armando na capital, ela e Branca jogarão a última carta. Graziella diz que José Armando já lhe contou que ama Esmeralda e que decidiu defender esse amor e por isso não quer entrar no jogo dela para fazê-lo sofrer. Graziella admite que inveja a coragem e força de José Armando que ele tem para fazer tudo isso. Fátima diz que isso é um absurdo e não sabe o que passa na cabeça dessa menina. Crisanta diz que Graziella já aceitou a realidade e devem respeitar a vontade deles. Fátima diz que a única vontade que lhe importa nesse momento é a do Rodolfo e não pretende decepcioná-lo. Esmeralda e José Armando voltam da cidade e vem Florzinha ali. José Armando se despede da amada e diz que vai ir para a capital, mas amanhã virá vê-la. Ele pede que Florzinha cuide bem de Esmeralda. Esmeralda diz a Florzinha que José Armando a levou na clínica da cidade e fizeram os exames pré-nupciais para se casarem. Flor diz que Branca quer vê-la. Branca e Fátima vão à casa de Florzinha. Esmeralda diz a Florzinha que está muito nervosa. Florzinha acha que vem coisa boa por aí. As mulheres entram na casa de Florzinha e cumprimentam Esmeralda.
Esmeralda pergunta como Branca se sente. A moça diz que bem. Fátima diz que Branca veio pedir uma coisa. Branca pede que Esmeralda se afaste do José Armando. José Armando chega à capital e vai direto para a mansão da família na cidade do México. Chegando lá, ele procura por alguns papéis importantes e encontra sua certidão de nascimento. Branca lamenta, diz a Esmeralda que não queria dar esse passo, mas que na casa estão vivendo uma enorme tragédia. E seu marido disse que se o José Armando continuar com ela, pode esquecer que ele existe. Fátima diz a Esmeralda que ela, sendo órfã, talvez não conheça os pais e nem imagine como são os laços familiares, mas é triste quando são rompidos. Branca diz que José Armando é seu único filho, que Rodolfo sempre teve adoração por ele, mas agora se olham com rancor e brigam o tempo todo. Ela diz que para ela isso é uma enorme dor, pois Rodolfo é violento demais e se o José Armando desafiá-lo, pode acontecer uma desgraça maior. Fátima diz que os sonhos e ilusões de José Armando fracassarão se ela ficar com ele. José Armando fala com Sebastião por telefone. Diz que veio pegar uns papéis para o seu casamento e que irá se casar em breve com o amor da sua vida. Branca diz a Esmeralda que não queria pedir isso a ela. Fátima diz que Esmeralda não é a mulher ideal para o José Armando e que se ela se casar com ele, se fecharão muitas portas para ele. Branca diz a Esmeralda que, acima de tudo, está sua dor de mãe e sabe que o Rodolfo proibirá ela de vê-lo. Fátima pede que Branca seja forte. Esmeralda pede que Branca não chore e diz que fará o que ela está lhe pedindo. Branca diz que sabe que é egoísmo da sua parte exigir esse sacrifício. Fátima pede que Esmeralda não diga nada ao José Armando, que foi Branca que pediu isso e que faça ele acreditar que foi ela que decidiu isso. Branca diz a Esmeralda que ela é boa demais e ficará agradecida a ela pela vida toda. Esmeralda pede que ela não agradeça. Em seguida, ela chora. Língua presa e culpada de todas as desgraças que têm acontecido ultimamente e no passado, Crisanta reza a Deus, pedindo que lhe dê uma luz e que guie seus passos. Em sua cabana, Esmeralda sofre, pensando no que Branca lhe pediu. A joia preciosa não suporta estar afastada do homem que tanto ama. Firmino fala com Dominga e diz que esteve preocupado com ela, mas fica feliz em vê-la se recuperando, dia após dia. Esmeralda diz que o José Armando disse que a qualquer momento ela poderá falar. Esmeralda confessa a Firmino e Dominga que o José Armando lhe pediu em casamento, mas isso não pode acontecer, pois o amor deles é impossível. Firmino diz a Esmeralda que ela está enganada, pois o valor das pessoas se mede pelo tamanho do coração. E ela tem o coração enorme, maior que o daquela família. Ele afirma que ela é mais valiosa que o próprio José Armando. Adrian se encontra com Graziella e pergunta como ela pode pedir para ele esquecê-la. Ele afirma que é impossível. Graziella pede que ele se esqueça e avisa que não permitirão que o José Armando se case com a Esmeralda. Ele pergunta por que ela se deixa dominar. Graziella diz que não foi criada para ser esposa de um peão. Ele pede que ela se lembre dos beijos que deram, do amor deles. Graziella diz que gostou dele como homem apenas. Adrian diz que se foi assim, ela conseguiu enganá-lo. Ela dá um tapa na cara dele e ele revida com outro tapa. Ele diz que desta vez não dará outro beijo nela, não corresponderá a ela com o beijo. José Armando vai à casa de Esmeralda. Ele a beija e pergunta se ela sentiu saudades. Esmeralda diz que sim, sentiu muitas. José Armando diz que por isso voltou o mais rápido que pôde. Ele diz que em breve unirão suas vidas para sempre. Esmeralda diz a José Armando que isso não poderá acontecer e que essa é a última vez que estão juntos. Ela diz que precisam se separar e que não pode se casar com ele. Ele pergunta o motivo. Esmeralda diz que as coisas têm que ser assim e implora que ele não lhe peça explicações. Esmeralda pede que ele vá embora e que não volte mais. José Armando diz que não se dá amor a alguém até se tornar o centro da sua vida e depois dizer que não dá mais. Esmeralda pede perdão, diz que sabe que a decisão causa sofrimento e que também lhe machuca. Ele pede que ela não lhe diga isso, pois o amor deles é maravilhoso. Esmeralda implora. José Armando diz que algo aconteceu e não entende o motivo dela querer que terminem agora. Esmeralda diz que essa visita lhe fez compreender que não é mulher para ele, pois se sentiria estranha no mundo dele e nem saberia se adaptar, por isso prefere ficar ali.
Ele diz que sabe que ela está escondendo algo dele. Esmeralda pede que ele a deixe. José Armando diz que eles se amam demais e não irá deixá-la. Eles se beijam em seguida. Crisanta fica em choque ao saber que Branca pediu a Esmeralda para abandonar o José Armando. Crisanta pergunta se foi ideia da insensata da Fátima. Branca confirma que sim. Crisanta diz que se soubesse não teria deixado ela ir. Crisanta diz que foi crueldade o que elas fizeram e sua única esperança é que, apesar de todos tentarem separá-los, Esmeralda e José Armando continuem se amando. Branca diz que Esmeralda lhe prometeu que deixará o José Armando. José Armando diz a Esmeralda que não irá deixá-la e revela que irão se casar agora mesmo. Esmeralda diz que prometeu que o deixaria e que sairia da vida dele. Ele pergunta para quem ela prometeu. Ela diz que foi para si mesma, pois destruiria a vida e a carreira dele. Ele pergunta quem a procurou e meteu essa ideia na cabeça dela. Esmeralda diz que é melhor se separarem. Ela pede que ele se vá e que a deixe. José Armando se lembra do que a mãe disse sobre sua relação com Esmeralda. Filho, se você não tomar cuidado e acontecer algo sério entre você e a Esmeralda, você ficará preso a ela para sempre. Esmeralda segue pedindo para ele ir. Ele diz que irá, mas antes pede que ela deixe que ele a ame muito, pois é a despedida deles, e precisam torná-la inesquecível e uni-la às suas lembranças, assim como a viagem que fizeram juntos. Eles se beijam apaixonadamente.